Hortifruti de qualidade e economia para o seu negócio. É a quarta feirão do Horti de Natal do Mix Mateus. Tomate saladete, o quilo 2,49. Batata lavada, 4,90 o quilo. Macaxeira, o quilo 1,99. Banana pacovão, o quilo 1,99. E tem mais melancia, o quilo 1,39. Quarta-feirão do Horti de Natal Mix Mateus, a melhor economia para as suas festas. De novo, a Brisanet mais uma vez tem os clientes mais satisfeitos do Brasil segundo a Anatel. E é líder em todos os estados pesquisados. A Brisanet agradece a todos que acreditam no nosso trabalho. Ah, e pode comemorar também, viu? Afinal, essa conquista também é sua. E de todos que voam com a melhor internet do país. Muito obrigado. Brisanet, o futuro ao seu alcance. O lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Olá, estamos aqui com mais um programa Fique Bem. Esse programa que está voltado para o conhecimento, saúde, bem-estar e também lazer, para que você possa estar antenado sobre todas as atualizações que acontecem no meio da saúde, da ciência e, enfim, tudo aquilo que a gente precisa para que a gente possa ter uma qualidade de vida. E eu conto com a presença de vocês e quero que vocês nos acompanhem pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, e também pelo YouTube, Facebook e Instagram. E também pelos nossos canais, a Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LM TV no canal 2 para toda a região do Cariri. Eu conto com a audiência de todos vocês. E hoje vamos falar aqui sobre um tema super importante, que é a intervenção fonoaudiológica, a linguagem e seu desenvolvimento. Então a gente entende que a comunicação humana, ela é o princípio
para tudo na nossa vida. Então, todos nós precisamos nos comunicar. E aí, a fonoaudiologia, ela reúne técnicas e conhecimentos fundamentais para aprimorar a fala, a audição, linguagem e tantas outras coisas na nossa vida. Por isso, eu trouxe hoje uma convidada super especial para poder falar com a gente sobre todos esses temas que são super pertinentes dentro da fonoaudiologia, que é Renata Cristina. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer recebê-la aqui. Espero que essa conversa flua com uma naturalidade incrível, né? Que nós já temos também dessas conversas no dia a dia. E esse papo vai ser super legal, Renata. Eu agradeço imensamente o convite, né? E assim, foi uma época extremamente grandiosa, porque o Dia do Fonoaudiólogo é agora, comemorado no dia 9 de dezembro, né? Então, vem a calhar, vem a auxiliar e promover ainda mais a fonoaudiologia. Que maravilhoso, tá vendo? Então, vamos agregar aqui também, comemorar logo o dia do fonoaudiólogo, né? E aí, Renata, pra gente começar esse bate-papo super legal, me fala um pouco sobre quem é você. Bem, eu sou Renata, né? Eu sou de Recife, mas minha família, minha mãe é do interior de Pernambuco e meu pai era gaúcho com descendência italiana. Então, assim, eu nasci dentro de um misto de cultura, né? E isso me favorece muito, porque abre novos horizontes para uma visão ímpar de vida, de cultura, de desenvolvimento, né? Eu acho isso incrível e espero, assim, continuar agregando, conhecendo mais, inclusive sobre Patos, que eu estou recentemente, né? Já tem um ano que eu estou em Patos e é isso, né? Me formei na FI, lá no Recife. Assim que eu saí da faculdade, fui fazer minha primeira especialização, que foi na área de audiologia, né? Então, é uma parte muito clínica, é uma parte de chegar, de fazer o exame, né? Tem alguns acompanhamentos, mas é uma parte muito clínica e eu não me identifiquei naquele momento, né? Em paralelo à audiologia, eu fazia saúde pública, né? Que aí entram vamos dizer, quão gritante é a ideia para a prática. A saúde pública, ela é linda, maravilhosa quando a gente estuda. Quando a gente vai para a realidade vivida no sistema único, é um pouco triste e doloroso, porque a gente faltam recursos, a gente precisa trabalhar por metas, né? Então, assim, os convites surgem, mas a gente, quando repensa na qualidade do acompanhamento que a gente quer, tem que ser algo mais para aquela criança. A gente não pode estar ali para bater metas e números de crianças que foram atendidas. A gente precisa passar qualidade de atendimento para aquela criança, né? E dentro desse percurso, tiveram as aproximações e os distanciamentos com a fonoaudiologia, que um deles foi logo após eu me formar, que questões financeiras, a gente não tinha um reconhecimento, a gente não tinha divulgação da profissão. E aí eu acabei me afastando um pouco e fui fazer administração, fui trabalhar no banco, né? Então, a gente vai buscando outras coisas, só que sempre foi minha paixão. Então, a gente volta a se aproximar. Aquilo que brilha, aquilo que abrilhanta os olhos, a gente não consegue ficar distante muito tempo. Então, né, sempre houve esse distanciamento e essa aproximação. E eu voltei para atuar, né? Já tem um tempo que eu estou atuando. E o encanto da fonoaudiologia, porque ela é tão ampla, ela é tão mista, é algo assim que a gente bebe um pouquinho de cada fonte. A gente bebe um pouquinho da psicologia, a gente bebe um pouquinho ali do pessoal de otorrino para entender, né, um respirador oral, uma perda auditiva, uma criança que está com otite porque ela não responde daquela forma. A gente bebe um pouquinho ali do pessoal da educação, né, de Emília Ferreiro, porque quando a gente trabalha com comunicação, a gente trabalha com comunicação em todas as formas. Não é só a fala, é o falar, é o ouvir, é a leitura e a escrita. Então, assim, todo esse patamar faz parte da fonoaudiologia. Hoje, ela é dividida em 3 especialidades. Então, tem o pessoal que trabalha na fono hospitalar, na fono educacional, que infelizmente vemos pouquíssimos, que são os fonoaudiólogos atuando dentro da escola, ali junto à equipe, né, que é bem necessário trabalhar ali
com toda a equipe, né? Com psicólogo, com psicopedagogo escolar. É um trabalho diferenciado do trabalho clínico, né? Temos também a área da disfagia, que são aquelas pessoas que apresentam dificuldade para engolir. Então, quando estamos mais velhos, às vezes percebemos pequenos engasgos, pequenas tosses, né? E aí, quem trabalha nessa área de atuação também é o fonoaudiólogo, que acontece também depois de AVC, né? Perder as afasias e, como consequência desses distúrbios, às vezes a disfagia está junto. E aí, bem, dentro desse percurso eu sempre fui me identificando com a área da linguagem, né? Que é vamos dizer, um campo, né? A base para a gente desenvolver a fala, né? Que a fala é um dos meios que está ali dentro da linguagem. Então, a gente tem a fala oral, eu tenho a língua de sinais, eu tenho o gesto, tudo isso está dentro da linguagem, né? Eu tenho a escrita. Então, a linguagem ela é muito ampla. E para que isso aconteça, para que a gente desenvolva a linguagem, a gente precisa percorrer um percurso ali bem amplo, bem longo. Entendo. E desde sempre você quis mesmo entrar na fonoaudiologia? Pois é, minha irmã é fonoaudióloga, minha irmã é mais velha, então assim, eu espelhei muito dentro do que ela trazia. Hoje é maravilhoso, hoje eu consegui, hoje eu vi isso. Então, tudo isso foi me aproximando, porque eu sempre gostei muito da psicologia, foi uma área que eu sempre tive curiosidade e de interesse. E quando eu via o quanto a gente entrava dentro da psicologia para a gente entender, para a gente aprender sobre as fases de aquisição, né, da linguagem, e isso foi me encantando. Eu disse, então quer dizer que eu dentro da fono posso trabalhar no hospital? Eu posso trabalhar também na escola, Então, assim, é um mercado amplo, né? Eu posso trabalhar fazendo assessoria com a EPI, com o pessoal do trabalho, a equipe do trabalho, de prevenção, de riscos. Então, foi uma área que eu via várias possibilidades de atuação. Foi o que me encantou, que me engrandeceu, né? E desde então, nunca saí. Assim, saí, mas nunca deixei de gostar. Até porque o próprio mercado, né, da fono, ele veio crescendo muito, né, principalmente por conta das patologias que vieram surgindo, que vieram sendo diagnosticadas. E aí, como sempre falo, nós não trabalhamos mais sozinhos hoje, né? Então, nós precisamos sempre de uma equipe multidisciplinar para que o processo de evolução ele aconteça. Você percebeu que também nesses últimos anos o contexto mesmo mercadológico da fonoaudiologia, ele cresceu mesmo? Sim, sem dúvida, né? Da mesma forma que eu tinha feito esse afastamento, outras colegas de faculdade, né, vamos fazer, ano que vem faremos 20 anos de formadas, então assim, a gente tem um percurso bem longo, né? Então, da mesma forma que eu tinha me afastado, outras colegas também tinham, e com essa retomada de procura, de demanda, de melhora de acesso, essas colegas também retomaram a fonoaudiologia. Né? Então, assim, não é apenas uma visão minha, mas eu acho que, de fato, o mercado ele está necessitando de mais profissionais, inclusive. Não conseguimos dar conta, claro. Tamanha demanda. E a gente vem passando e vem crescendo muito o número dessa procura, o número de intervenção precoce tem se melhorado, está sendo mais trabalhado, o que é muito positivo, porque quando a gente começa a intervir mais cedo, o prognóstico de resultado, né, melhora bastante. Com certeza, né? E explica aí, Renata, pra gente um pouquinho, o que é que, de fato, a fonoaudiologia, ela trata? Todos os distúrbios de comunicação, né? Então, eu posso falar tudo que envolve comunicação. A fala, a audição, como o nosso sistema de faringe, de laringe, fazem parte da nossa deglutição, então também trabalhamos com a deglutição, né? Os órgãos fonoarticulatórios, de musculatura, a questão das labirintites, das tonturas, como estão dentro do ouvido, e o fonoaudiólogo que faz o exame para fazer esse diagnóstico também intervém nas tonturas, né? Na reabilitação das tonturas, e deixa-me ver, e o autismo, porque as crianças, né, os distúrbios de linguagem em geral, os distúrbios que atrapalham ali a questão da fala, da comunicação,
né? E esse tem sido uma grande demanda com a reabilitação de pessoas mais idosas, né? A estimulação de pessoas idosas para não perder também funções, né? Então, hoje a gente já tem grandes estudos que falam da reserva cognitiva, né? O que é a reserva cognitiva? É eu começar a ter estímulos desde criança. Quanto mais estímulos, quanto mais informações o meu cérebro consegue absorver, aquilo ali vai ser útil para mim no final lá quando eu estiver mais velho, né? Então, eu consigo ali manter, fazer uso do meu cérebro daquilo que eu aprendi quando era pequena. Então, aprender uma língua nova, aprender música, aprender... Isso é importantíssimo para quando estivermos mais velhos, né? E sempre manter o cérebro ativo. Que legal. É bem ampla mesmo, né? E trata muitas vezes da nossa própria funcionalidade, né? Que é o básico, né? Eu costumo dizer que no cérebro a gente tem várias áreas que a gente precisa trabalhar e estimular desde a infância até a terceira idade. E muitas vezes a gente tem aquela noção de que, não, vamos procurar um profissional só quando existir uma demanda de doença. E não é sobre doença, né? É sobre promover e fazer um processo de prevenção de qualquer outro tipo de patologia. Isso. Né? Você acha isso importante na clínica, Renata? Sim, importantíssimo, principalmente quando a gente fala para o público de terceira idade. E vale ressaltar que eu esqueci, né, que a fonoaudiologia também trata a voz. Então, assim, quando a gente faz esse trabalho de prevenção com professores, com o pessoal que utiliza a voz como meio, com cantores, radialistas, jornalistas, né? E a gente tem o resultado porque ele vai conseguir desempenhar sua função sem ter prejuízos. Com a pessoa da terceira idade, a gente faz esse trabalho de estimulação cognitiva para que essa pessoa não decaia, ela evite ter prejuízos mais à frente, evite ficar esquecendo, porque às vezes quando a gente diz, fulano está ficando esquecido, é um problema de memória? Não sei. Não quer dizer que é um problema de memória. Às vezes podem ser outras funções que estejam alteradas, que precisam ser estimuladas para aquela memória voltar, né? E como o amor, às vezes o amor excessivo prejudica. A gente quer proteger tanto o bebê que a gente não deixa de estimular, priva ele de fazer determinadas atividades. Como o idoso também ocorre. Então, assim, o idoso que está ali consegue lavar seu prato, consegue fazer algumas atividades da vida diária, a família com cuidado excessivo tira esse idoso dessas atividades. E isso não é bom. A gente tem que ter, sim, cuidado e cautela, mas que quando esse idoso se movimenta, quando ele consegue manter a sua vida ativa, mais benefícios ele traz para a manutenção dessa atividade cognitiva, para a manutenção da sua estabilidade de cognição, né, de desenvolver. Ótimo. A gente fala muito sobre... a criança tem seu tempo, né? Deixa ele, eu também fui assim quando eu era criança, eu demorei a falar, eu fui falar com 2, 3 anos, então deixa a criança. Hoje a gente ainda escuta falar muito sobre isso e muitas vezes a gente percebe que quando esses pais levam essa criança para uma avaliação, muitas vezes já está realmente algo muito bem avançado, né? Como é que a gente pode orientar os pais, Renata, em torno desse cada criança tem seu tempo? Pois é, a criança ela não tem o seu tempo. A criança ela tem o tempo que a gente sabe ali dentro de um padrão, dentro das escalas que nós trabalhamos, né? Porque se a criança ela ultrapassa essa escala, a criança já apresenta atraso. Então, assim, a criança tem seu tempo dentro da sua dificuldade. Pronto, uma criança autista pode não evoluir a fala, porque dentro do tempo dela vai ser trabalhado a habilidade específica ali de comunicação. Então, aquela criança específica tem o seu tempo de desenvolvimento, mas ela já tem ali outros atrasos que estão englobando ali aquela dificuldade, né? Dentro das crianças que a gente chama típicas, dentro das crianças que não apresentam dificuldades, sim, é necessário que elas se desenvolvam dentro de uma escala ali que é necessário. Né? Então, assim, a gente espera que a criança pule com os pés juntos. Vamos voltar um pouquinho. Bebezinho. A gente espera que esse bebezinho olhe. Então, a gente espera que esse bebezinho gire a cabecinha para escutar o som. A gente espera que depois ele consiga levantar a cabeça. A gente espera que ele consiga levantar esse tronco. Depois que ele role. Então, assim, existe uma escala de evolução que é necessário para essa criança desenvolver. A mesma coisa acontece com a fala.
Então, se essa criança, aos 9 meses, 6 meses, 9 meses, não consegue apontar, não consegue fazer sons, produzir sons, não consegue interagir, ou fica ali muito reclusa de estímulos, né? Então, a gente precisa, sim, investigar. Essa criança está passando ali por algum processo que precisa ser investigado e intervir para que ela consiga desenvolver tão bem quanto as outras. Então, as crianças, elas não têm o seu tempo, elas têm o tempo que elas precisam desenvolver. Não desenvolveram ali, a gente investiga os atrasos ou de outras alterações que podem estar levando àquela consequência. Às vezes, a falta de estímulo. Passamos por um período bem complicado de pandemia que essas crianças foram privadas de uma vida social, né? Porque a criança chega, ela vai para a família. A família não é o ambiente social da criança. O primeiro ambiente social da criança é a escola. Então, assim, essas crianças demoraram mais a ir para a escola, ficaram ausentes da escola, né? Porque as crianças se reconhecem como pares. Uma criança, quando vê a outra, imediatamente eles se juntam, começam a brincar. Então, eles se reconhecem como pares e uma acaba estimulando a outra. E essa é uma desenvolvimento. Isso. Faz parte do desenvolvimento e interação social. Exatamente. Então, essa interação social, ela ajuda a criança a desenvolver, ajuda a criança a evoluir, né? E quando ela é privada disso, às vezes a família nem sempre consegue fazer. Muitas vezes sim, mas hoje, infelizmente, nós temos um danadinho, um retangular, que as pessoas estão presas. Os celulares. Às vezes a mãe está amamentando esse bebê e não troca olhares com esse bebê porque está aqui na outra mão no celular enquanto essa criança mama. Então, essa criança está sendo privada do olhar da mãe, está sendo privada da afetividade, está sendo privada... Porque o olhar já é um fator de linguagem, né? Exatamente. Então, já é uma comunicação que existe ali. Então, essa criança já está sendo privada. E a gente tem que voltar o foco para o desenvolvimento dessa criança, para os estímulos que a gente precisa levar. E muitas vezes, quando a gente vai fazer a anamnese, a gente pergunta às mães: mãe, o bebê, quando você estava amamentando, fazia contato visual com você, olhava? A mãe não lembra, né? Não lembra porque possivelmente estava distraída com alguma outra coisa. E é importante que esse contato, principalmente no momento de amamentação, ele seja um contato também afetivo, né? Que possa trabalhar todas essas linguagens, né? Isso. Inclusive a do amor, que é a mais importante. Então, se você está ali parando para amamentar seu filho, seria sempre bom evitar distratores, né? Isso. Aí, né, Henri Wallon falava muito da questão da afetividade, né? Como isso nos toca. Então, assim... Não é, a partir do momento que a criança chora, essa criança comunica alguma coisa. Aquilo afeta aquela mãe porque ela vai lá atender aquela criança. Então, assim, às vezes a criança está aqui, ela está tentando passar a mãozinha no rosto, porque muitas crianças, quando mamam, vêm e botam a mãozinha assim no rosto para sentir essa mãe, ou então bota a mão na outra mão, ou tenta agarrar essa mãe, porque está ali no momento de afetividade. E às vezes essa criança não é ouvida, né? Mas não é o ouvir, mas é o sentida, não é acolhida nas suas demandas. E, né, aí já começam as falhas de comunicação daí. Exatamente. Você acredita que a tecnologia hoje tem atrapalhado muito ou tem trazido transtornos da fala, dificuldades na linguagem, seja o que for? Sim, eu acredito, sim. Inclusive, não à toa, né, a Sociedade de Pediatria não recomenda o uso de celulares para crianças. Ou quando recomenda com um tempo mínimo, estipulado. Então, assim, tem países que não permitem o uso de celular, que o uso do videogame é restrito, né? Pode-se 1 hora por final de semana após os estudos. Então, assim, a gente precisa urgentemente rever o que nós estamos fazendo com as nossas crianças, né? Porque sabe-se das alterações, né? Sabe-se que o uso excessivo de celular traz agitações, a criança começa a apresentar demandas comportamentais que antes não tínhamos visto. Eu, pelo menos, que sou sou bem antiga, antes não tinha visto tantas demandas comportamentais, né? E vocês, psicólogos, têm ajudado bastante
porque sozinhos nós não conseguimos nada. Às vezes, uma alteração de fala está ligado com demais alterações. Uma criança que não consegue manter o foco, uma criança que não consegue ter o tempo de atenção, uma criança, porque ela está pegando tudo pronto. Ela pega ali na tela, um segundo passou, então ela está pegando tudo muito pronto, até a criatividade para a construção de histórias. Quando a gente fala, né, lá na frente, que está crianças que já estão entrando na escola, que precisam construir textos, elas não conseguem, às vezes não tem nem vocabulário ainda pronto para isso. Exatamente. A partir de quantos anos seria permitido, de forma limitada, é claro, que a criança ela pudesse usar tanto TV como celular? Porque às vezes as pessoas focam muito só no celular, mas a TV muitas vezes também é tão prejudicial quanto o celular. Isso. Eu não me recordo assim, né? Tem que até os 2 anos. Isso. Aos 2 anos já se começa a permitir o uso. Mas o tempo, eu acredito que sejam 2 minutos para 2 anos, 3 minutos para 3 anos. Se eu não estou enganada, é bem por aí, sabe? E mesmo aos maiores, não se estipular, acredito que 15 ou 20 minutos diários, né? Então, assim, a gente não pode privar nossas crianças da tecnologia, claro. Mas a gente tem que acompanhar, né? Eu tenho filhos, eu tenho um filho, eu sou mãe e eu sei como é difícil a gente administrar essa questão do tempo. Mas quando a gente permite a criança brincar, a criança explorar, fazer bagunça em casa, quando a criança consegue usar sua criatividade para inventar um foguete, para fazer uma pintura, ela nem se dá conta do celular. Não é porque sou eu, mas o meu passou 2 meses sem fazer uso de celular, porque ele estava fazendo outras atividades, estava engajado em outras atividades. Então, assim, é muito difícil, mas a gente consegue. Principalmente, eu acredito que, além do celular, é limitar o uso do YouTube. Né? A gente tem coisas importantíssimas, mas para a criança ela ainda não consegue fazer esse filtro. Então lá, por mais que a gente selecione, não, mas ele só vai ver o Kids. Mas às vezes o Kids acaba passando linguagem que é imprópria para aquela faixa etária. Né? Então, assim, a gente tem que liberar, mas estar junto. A gente não pode soltar a criança no meio da tecnologia e não acompanhar. A gente precisa acompanhar, fica do lado, vê o que é que ele está assistindo, né? Principalmente para as crianças que são maiores, que já têm um pouco mais de autonomia. E até perguntar, né? Filho, você está entendendo o que desse desenho? Porque às vezes os adultos, eles enxergam de uma forma mais clara que existe ali alguma conotação até sexual mesmo, inapropriada para a idade, mas muitas vezes a criança ela não entende o que é. E aí, muitas vezes, não é adequado tirar de forma abrupta, né? Então, é importante a gente também estar avaliando como é que essa criança está entendendo aquilo ali. Isso. Né? E está perguntando, está fazendo com que a criança ela se comunique e realmente expresse o seu entendimento. Né? Isso é muito importante. Mas limitar, eu acredito que hoje é o maior desafio dos pais. Exatamente. Né? Quais são as demandas maiores, Renata, que você tem recebido na clínica hoje? Hoje, eu acho que o público maior continua, né, vem nessa crescente de TEA, né, de crianças autistas com transtornos de autismo, e que está chegando cada vez mais cedo. E isso eu acho que é um viva, né, que antes chegavam a partir dos 3, 4 anos. Isso. Hoje já estamos conseguindo receber crianças com 1 ano e 10 meses, né, os pequenininhos estão começando a chegar. Né? E isso eu acho extremamente importante, porque quando a gente começa essa intervenção mais cedo, melhor a chance do prognóstico, né? Dos estímulos que essa criança recebe. Até quando a gente fala ali da questão do desenvolvimento desse cérebrozinho, né? Que essa criança, quando é pequenininha, acho que todo mundo já escutou falar, é uma esponja, ele vai absorvendo tudo, né? Então, exatamente por isso, que essas conexões neurais estão se formando, essa maturação está acontecendo. Então, é uma fase que essa criança consegue amplamente absorver, né? Além das crianças com autismo, também eu acho que é muito comum as trocas, que eu acho que incomoda bastante os pais, né, os coleguinhas, tá falando como cebolinha, ou tá trocando, né, então, além das crianças com autismo, eu acredito que as trocas e o atraso simples da linguagem, justamente pela falta de estímulos. Mas, Renata, você percebe que as pessoas ainda, elas acham fofinho, bonitinho, quando a criança troca o R pelo L, por exemplo, e aí as crianças, elas falam muitas palavras desconexas, né? É uma palavra que tem um sentido, mas a forma que ela fala é uma forma totalmente que não tem sentido, mas muitas vezes os adultos não corrigem e acham muito fofinho aquilo. Como é que se trabalha isso? Isso, pois é. Então, a primeira coisa é a orientação aos pais.
né? Porque, assim, muitas vezes quando essas crianças chegam, mas os pais, eles sempre precisam ser orientados. Seja essa criança autista, seja essa criança com troca, seja essa criança, independente de quem for, esses pais, eles precisam ser orientados do direcionamento que a gente vai tomar, né? Dentro do acompanhamento. Eu até digo, né, a porta da minha sala sempre está aberta, porque aquele pai que não se sente seguro em estar no lado de fora e ainda quer permanecer dentro da sessão, se ele não intervir, não atrapalhar, ele pode ficar, porque ele acaba aprendendo como é que eu estou fazendo, como é que eu posso estimular meu filho, que tipo de brincadeira, né? Que o brincar, muitas vezes, não é só o brincar, é um brincar que tem um objetivo. Então, eu digo, hoje é esse jogo, o objetivo disso é isso, isso e isso. Então, o pai, ele desmistifica a questão do brincar, que pensa que é um brincar por brincar, que não tem objetivo, que não tem função. Então, assim, eu permito que esses pais fiquem dentro, né? E vamos trabalhar. Desenvolvendo isso. E aí tem que tirar mesmo isso da cabeça e dizer que a criança vai para a terapia só para brincar. Então, tudo tem um significado. Isso. Né? Tudo tem um significado. E essa questão das trocas, e aí a gente começa a falar, né? Em relação a, olha, mas será que na escola não tem nenhum amiguinho que possa estar brincando com ele, que ele está se sentindo né, prejudicado, pode ficar ansioso, pode gerar outras comportamentos que talvez não tinham, porque os coleguinhas às vezes começam a brincar. E para o coleguinha, ele pode não entender que aquilo machuque o outro, né? Então, às vezes, a gente precisa encaminhar essa família para o psicólogo, precisa encaminhar essa criança, né? Principalmente quando existe a questão da infantilização também, né? Porque uma criança, ela precisa, pequenininha, a gente precisa da autonomia, ela precisa ali, para a gente desenvolver a linguagem, a gente precisa da cognição, do psique. Ou seja, eu me entendo como eu, começo a entender que eu sou uma pessoa existente, então eu começo a produzir as minhas necessidades, começo a produzir meu gesto. Então se eu fiz, então a gente precisa da cognição, do psique e também da questão motora. Para a gente desenvolver a fala é algo extremamente complexo. A gente parece tão simples, porque a gente adquire... Só sabe, né? A gente vai adquirindo. Ninguém lembra quando eu aprendi a falar. A gente vai reproduzindo, a gente vê a mãe, mamãe. Então, quando essa mãe prolonga aquele que a gente diz, o manhês, meu bebezinho, isso é importantíssimo para o bebê. Porque a mãe estimulando a criança, o meu bebê, o que você quer? Quer mamar, vamos lá mamar. E ela fala pela criança. Então, a partir do momento que essa criança vai desenvolvendo, ela consegue se distinguir. Então é minha mãe, essa é minha mãe. Então isso que é o mamar. Então eu quero água. A mãe fala, você quer água, olha a água. Então a mãe vai dando significado a muitas linguagens que essa criança vem desenvolvendo. Muito ganho de vocabulário. Então, assim, essa criança, ela precisa desse manhês quando ela é bebê. Mas depois essa mãe precisa dar autonomia para essa criança. Vestir um sapato, tirar um sapato, colocar uma camisa, comer sozinho, porque isso faz parte do desenvolvimento e tudo trabalha em conjunto. Então, às vezes, a criança prolonga ali uma infância por questões dos pais, porque é mais prático eu vestir, porque é mais prático eu botar na comida, porque se eu deixar ele comer, ele vai se sujar, ele vai demorar. Então, assim, sim, é mais prático. Mas a criança precisa desenvolver, ela só consegue desenvolver treinando. E para a gente treinar, a gente erra, e erra de novo, e treina de novo. Então, para acertar lá na frente, eu vou ter que treinar várias vezes antes. E muitas vezes a gente encontra muito essa dificuldade nos pais, né? De querer que tudo saia bem orquestrado da forma que eles querem. E muitas vezes no tempo da criança, esse desenvolvimento dele fazer e aprender também através desse estímulo, né? Então ele vai, antes dele aprender, ele vai ter que errar muitas vezes. E muitas vezes os pais não querem isso, né? Mas também, muitas vezes, tem resistência simplesmente de colocar as crianças na escola. Não, porque é muito pequenininho, porque muitas vezes é uma das primeiras orientações dos terapeutas, né? Olha, coloca seu filho na escola, porque ele pode ser estimulado. Quando você encontra essa resistência com os pais, de tentar fazer essa primeira ponte para a socialização da criança, para que ela também desenvolva a questão da comunicação, como é que você tem esse manejo com eles? Pois eu acho que eu sempre fui muito direta. Eu sou muito direta, né? Em tudo,
que eu faço? Eu acho que eu não gosto muito de estar enrolando. Eu me coloco muitas vezes na questão da empatia pela mãe. Se eu fosse essa mãe, eu gostaria de estar... O que talvez eu gostaria de estar ouvindo? O que é melhor para o meu filho ou o que é melhor para mim? Porque eu não posso massagear o ego da mãe se não for bom para o filho dela, porque eu estou tratando o filho dela. Exatamente. Então, assim, eu sou muito direta, né? Infelizmente, nem sempre a gente tem... esse bom retorno, né? Talvez não com a escola, mas com encaminhamento ao psicólogo. Tem uma criança que eu estou para fechar diagnóstico e eu já disse à mãe, porque ela precisa de um outro olhar. Tem coisas que fogem da minha alçada, então eu preciso que essa criança passe pelo psicólogo para eu poder fechar o diagnóstico, né? Porque ela tem muitas características de um distúrbio, mas assim, foge um pouco do meu olhar. Então, mãe, por favor, leve. E isso vem protelando, né? E veio me perguntar, eu não vou fechar o diagnóstico do seu filho enquanto eu não tiver uma opinião de um outro colega. Porque eu estou numa linha tênue ali. Então, a gente precisa trabalhar em equipe, né? E existe muito a resistência ao psicólogo, muito. Infelizmente. Infelizmente. Ainda, por mais que a gente fale muito sobre, por mais que a gente abra portas, seja no Instagram, seja em palestras, né? Seja em tudo que a gente possa, os profissionais indicando, mas ainda existe essa questão de, vai para psicólogo é porque é doido, vai para psicólogo é porque tem um transtorno enorme. Mas eu sempre falo para as pessoas, eu digo, gente, é melhor avaliar e você ter uma resposta positiva ou não de uma determinada psicopatologia, mas para o processo de tratamento ele ser mais rápido, ser mais eficaz, e você diminui a questão das dificuldades que aquela criança, principalmente, ela vai passar na vida toda. Então, que essa resistência ela possa ser quebrada, né? A gente vai trabalhando em torno disso, a gente vai tentando estar ali batendo naquela mesma tecla da psicoeducação, como a gente fala, para que as pessoas possam entender a importância de um trabalho multidisciplinar, porque nós não trabalhamos mais sozinhas. A gente precisa da psicopedagoga, da fono, da psicóloga, do neuropediatra, de um psiquiatra. Então, tudo isso é muito importante para que a gente possa fechar um diagnóstico de fato, e aquele diagnóstico embasado em ciência. Isso. E não só pelo um olhar de uma determinada especificidade, mas por um olhar multidisciplinar, né, que é muito importante. Isso, exatamente. Então, quando você fala assim de uma equipe multi, é uma equipe multi mesmo, né? Quando eu disse a fono, ela bebe de várias áreas. Então, assim, para eu me formar fono, eu estudei um pouquinho de psicologia, estudei anatomia. Por quê? Porque eu preciso saber a inserção dos músculos, eu preciso saber a inervação dos músculos, eu preciso, estudei neurologia, porque eu preciso saber quais são as alterações, qual é o lóbulo que vai me dar uma resposta para a fala, qual é o lóbulo motor. Então, assim, estudei otorrino, porque eu preciso entender como funcionam as pregas vocais, que eu preciso entender que para a criança falar, ela precisa coordenar a respiração com o movimento que ela faz, que ela precisa ouvir, que ela precisa ter um feedback, né, de se ouvir, né? Estudei também um pouco de odontologia para a gente entender essas alterações de arcada. Uma criança que está com a cárie, ela pode me trazer uma alteração gigante. Porque essa criança, se ela está com a cárie do lado direito, ela vai preferir mastigar do lado esquerdo. Então, ela vai fazer um esforço maior na musculatura esquerda, vai poder ter alterações, né? Se for excessivo, se não for tratado, vai ter alterações lá na frente da articulação temporomandibular, porque ela vai fazer mais esforço para deslocar. Então, assim, a gente bebe de muitas fontes. A gente bebe um pouquinho lá da área da educação, como eu estava dizendo, de Emília Ferreira, né? Então, assim, a fono, ela precisa ali, para a gente fazer o mínimo, a gente tem que ter uma base bem ampla, né? E essa questão de trabalhar em conjunto, sozinho a gente não faz. Não faz. Se eu estou com uma criança, às vezes com uma troca, eu preciso encaminhar para o físio. Por que você encaminhou uma criança que está com a troca para o físio? Porque ela não está com core, é uma criança muito molinha, então para eu produzir o som, para eu fazer os plosivos de algumas fontes, eu preciso que o meu core esteja fortificado. Então alguns pais se espantam quando chegam na sala que vê uma bola lá.
que eu boto a criança sentada na bola, porque ela precisa ter o controle, ela precisa ter o equilíbrio. Então, quando a gente vê lá as questões do desenvolvimento da criança, a gente vê que a criança ela começa a desenvolver céfalo caudal, ela começa a desenvolver da cabecinha para os pés, ou seja, ela começa com os olhos, começa ouvindo, começa balbuciando, começa a levantar essa cabecinha, levanta esse tronco, começa a ter equilíbrio para ficar sentado, começa a se segurar nas coisas para tentar se levantar. Então, assim, tem o desenvolvimento que vem ali daquela criança que a gente não pode unicamente separar a boca. Eu não posso unicamente separar a boca e trabalhar unicamente boca. Eu preciso compreender essa criança como um todo, né? Então, assim, hoje a gente tem um centro aqui que faz isso de forma magnífica, que eu acho que poucas pessoas conhecem, que é o trabalho da ecoterapia, do Ecopatos. Então, ali faz um trabalho de reestruturação neurofuncional daquela criança. Minha gente, isso é tão grandioso. Para a criança que faz esse trabalho, a evolução dela nessa organização funcional é incrível, é incrível. Mesmo, né? Certeza. Renata, quais são os sinais e sintomas que as pessoas apresentam, geralmente, quando tem alguma dificuldade de linguagem ou transtorno de linguagem? Quando a gente fala de linguagem, é o que eu estava dizendo. Linguagem é bem amplo, né? Então, linguagem é o quê? Eu olhar para você. Linguagem é eu apontar. Ah, que copo lindo, me dá. Então, eu solicitar com a mão. Linguagem é a forma de comunicação que ela não precisa ser necessariamente oral. Mas as pessoas só se preocupam com o oral. Vamos abrir um parênteses, né? As pessoas só se preocupam com essa questão oral mesmo, da criança falar. Isso, né? Mas a linguagem ela é mais ampla. Então, quando a gente chega na fala, principal característica, está demorando para falar. Quando começa a falar, não está falando os sons que deveriam, né? Ah, não está falando os sons que deveriam. Agora não consegue formar frases, não consegue escrever textos. Então, assim, vai ampliando essa gama, né? E eu acho que, assim, a criança, ela desenvolve num poder gigantesco. Então, uma criancinha de 1 ano lá, de 12 meses, a gente já espera que ela dê um chau, que ela tenha 10 palavrinhas. Uma criança com 18 meses já pula para 20. Uma criança com 2 anos já pula para 1000 palavras. E quando a criança de 2 não fala e os pais ainda dizem assim, não, é normal, porque eu também demorei para falar. Pois é, então, né? 2 anos já precisam combinar. Perdoe, eu disse 2 anos são 200, 250, né? 3 anos, 1000 palavrinhas. Então, assim, 2 anos já precisam combinar 2 palavras. Então, ela já forma pequenas frases. Me dá água, né? E um pai achar que ainda pode esperar mais, então a gente está perdendo tempo de estimulação. Exatamente. Né? E é muito triste quando a gente escuta isso. É muito triste quando a gente escuta que eu não vou colocar a criança na escola porque ele só vai para brincar. Gente, isso dói o coração, porque assim, a escola tem um brincar extremamente direcionado, né? Aquele amassar papel, aquele rasgar papel, a gente vai estar trabalhando habilidades motoras finas, que lá na frente seu filho vai precisar para escrita. Brincar de pular, de cantar, de música, de roda. A massinha de modelar, a própria pintura, né? Isso, então a gente vai trabalhar, né, o equilíbrio, o formar fila, o andar, né, a brincadeirinha do gato, atirei o pau no gato, miau, então a criança, ela consegue se levantar, consegue, né, se abaixar, então são várias habilidades que são pré-requisitos lá para frente, para leitura e escrita. E quando o pai diz, vai só brincar, não tem ainda, talvez, a noção da profundidade que o brincar atinge a criança, né? Ou então diz assim, foi para fono, mas só fez brincar, né? A gente atinge a criança pelo brincar. Essa criança, ela desenvolve o seu lúdico, ela desenvolve o seu imaginário, ela desenvolve sua autonomia, né? Ela desenvolve sua identidade, porque ela vê o outro, ela reproduz, dali ela cria situações, dali ela tenta resolver e assim ela vai se criando como indivíduo, ela vai desenvolvendo ali habilidades que são únicas para ela. Então, aquela criança que vivencia mais, né, que a gente diz, bota o menino no chão, bota o menino para explorar, deixa ele se virar. É isso mesmo, são as habilidades motoras que vão fazendo com que essa criança vá tendo o enriquecimento do ambiente, de tato, de material. Às vezes o bebezinho pega madeira, mas é madeira, não deixa ele botar, mas ele está experimentando. Aquilo dali mais para frente ele já vai entender o que é e já não vai mais colocar na boca, né? Então são vivências que são necessárias. Isso é muito importante. E quando começa-se um processo de avaliação e
que os pais chegam e dizem assim, mas já passaram 4 sessões, 6 sessões e meu filho ainda não está falando. Eu já escutei muito isso mesmo, e eu fico assim, indignada quando eu vejo que eles também querem esse processo numa rapidez enorme, né? Como é que você lida com isso? Pronto, aí é onde entra uma frase que eu escutei de um colega, não me recordo, perdoe, não recordo quem foi que falou, né? Vamos dizer que a família seja um oceano, nós somos apenas uma gotinha. Exatamente. Então, assim, a participação familiar no processo tem uma importância significativa, porque a criança vai para a gente muitas vezes uma vez na semana, passa 40 minutos lá com a gente. Então, a gente orienta, a gente estimula, a gente faz, né, o manejo que a gente precisa fazer com a criança. Mas se isso não é feito em casa diariamente, esse processo se torna muito mais lento. Muito mais lento. E a gente consegue saber a família que faz e a família que não faz. Porque a família que faz, a criança evolui. A criança evolui. E as crianças não mentem. A gente pergunta à família, como é que foi? Foi, a gente fez. Tudo bem. Quando entra, e aí, você fez o quê? Sua mãe diz... A criança olha desconcertada e diz, não, tia, a gente não fez. Minha mãe não teve tempo de fazer, meu pai não teve tempo. Então, a gente não fez os exercícios em casa. A criança, ela não mente. Ela fica ali um pouco desconcertada algumas vezes. Porque a mãe disse uma coisa e que não foi condizente, né, com que... E a gente sabe, quando a família participa, a criança realmente evolui. Tanto na questão da evolução da fala, como a questão de manejo de comportamento, né, porque hoje exige bastante participação da família para as crianças que têm autismo. Quando a gente explica, olhe, né, vamos tentar fazer dessa forma, vamos tentar seguir essa orientação. Quando a gente faz uma intervenção, tenta seguir em casa, porque é fundamental. Se a gente só faz no consultório, né, tem uma mãe que chega, mas ele não fica sentado em casa, porque ele chega na minha salinha, fica sentadinho na cadeira, porque ele entende que ali faz parte do processo. Então, se a gente começar a treinar isso em casa, vai conseguir fazer também em casa. Muitas vezes os pais não entendem que a terapia, ela também se torna um processo de extensão, né, para casa, e eles são corresponsáveis também por uma boa parte da terapia. Eu até brinco dizendo o seguinte, eu disse, olha, eu dou os meus 50%, eu preciso que vocês deem os 50% de vocês, porque só assim a gente vai ter um bom resultado. Mas, infelizmente, não são todos que estão agregados a isso, né? Estão dispostos mesmo a ter trabalho, porque dá muito trabalho, principalmente nos processos de reabilitação, de evolução de crianças com TEA. Crianças, eu falo, mas também a gente encontra adolescentes, né, que também tem muitas falhas na comunicação. Renata, o que é a apraxia da fala? A apraxia é um distúrbio neurológico, né? Então, o que é a apraxia? Eu consigo escutar. Beleza, eu consigo obter aquela informação. Mas na hora que eu vou produzir a fala, para a gente falar o que eu estava dizendo, a fala é bem complexa. Para eu falar, eu preciso de uma organização. Eu preciso coordenar a minha respiração com os meus movimentos da boca. Eu preciso saber a ordem dos sons. E a apraxia, ela é justamente isso. Ela é uma falta de coordenação de todos, uma falta de coordenação motora. Então, assim, quando a gente está aprendendo uma nova língua, fazendo um paralelo. Se eu estou aprendendo inglês, por exemplo, logo que a gente está aprendendo, a gente se preocupa, eita, qual é o som mesmo? Eu preciso falar o número 3, é mesmo. Para eu falar o número 3, eu preciso botar a língua entre os dentes. Tem um escape, que para a nossa língua portuguesa não tem. Então, a gente precisa pensar naquele movimento. Então, eu vou falar 3. Então, a gente precisa de uma elaboração maior. Digamos que seria mais ou menos assim. A criança com apraxia, ela não consegue. Então, a gente pede para imitar. Abre a boquinha, bota a língua para fora, bota a língua para o lado, bota para o outro. Ela tem essa dificuldade de realizar esses movimentos. Então, a dificuldade neurológica, motora, de coordenar e organizar esses movimentos da fala. Legal saber, né? Que é algo que é muito comum também hoje, né? Aí tem o último, eu não sei, de 2015, o dado que eu vi, né? Então, assim, são 2 crianças para cada 1000. Então, a gente tem apraxia, tem crianças que têm apraxia e tem crianças que têm o TEA e têm a apraxia, porque o TEA traz consigo muitas comorbidades, traz muitas outras coisas associadas. Isso, né? Então... Exatamente. Quando a escrita da criança ela está muito ruim, pode ser um problema de linguagem?
A escrita, aí a gente volta. A escrita, ela tá lá, ó, na base do pilar, do bebê. Então, para a gente desenvolver a escrita lá na frente, esse bebê foi para o chão, esse bebê engatinhou, porque das principais coisas para a gente desenvolver a escrita é esse bebê engatinhar, que ele vai desenvolver força de punho, são habilidades que ele vai trabalhando, né? Então, ele tem ali, ó, a pega, depois ele vai evoluindo para a pinça, porque os nossos movimentos, eles começam, né, como eu estava dizendo, céfalo-caudal e proximal-distal. Então, começa do meio para as mãos. Então, começa dissociando o ombro, começa dissociando o braço, até chegar a dissociar esse movimento e conseguir, de forma independente, separar os dedinhos. Porque a criança, quando pequena, só faz o movimento da pega junta. Não consegue fazer ainda o movimento de pinça. Então, a gente começa a trabalhar desde o bebê. Massinha, rasgar papel, amassar. Então, é um trabalho que vem evoluindo ali do desenvolvimento. Às vezes, aquilo ali fez falta para a criança, ela não conseguiu desenvolver essas habilidades motoras para lá na frente trabalhar a escrita. Então, eu vejo hoje alguns colégios querendo colocar caderno de caligrafia sem pensar no resto do desenvolvimento que aquela criança passou. Então, a gente precisa levar em consideração o resto do desenvolvimento, a gente precisa levar em consideração, talvez, uma questão de hiperatividade, porque as crianças com hiperatividade também têm prejuízo na letra, né? E, às vezes, não se percebe, não se dá conta do conjunto que faz parte da letra. Aqui no Brasil, tem-se uma pressa em alfabetizar as crianças, tem uma necessidade que a criança escreva com a letra cursiva. Minha gente, nos Estados Unidos não existe letra cursiva, só existe a letra bastão. Então, assim, para que essa pressa? A gente sabe do tempo que aquela criança está pronta aos 6 anos, está apta aos 6 anos para poder desenvolver a letra cursiva. Então, para que essa pressa? Tenhamos calma também, os pais, vou colocar naquela escola porque a criança consegue ler aos 5 anos. Então, não quer dizer que é a melhor escola, quer dizer que é uma escola que está desatualizada, apenas isso. Porque é uma criança que força, uma escola que força a criança a uma atividade que a criança neurologicamente ainda não está pronta, né? Então, a gente precisa rever os conceitos, inclusive educacionais. Exatamente. E muitas vezes a gente percebe que a criança ela não tem esse nível de estímulo realmente adequado, mas os pais eles estão cobrando mesmo das crianças. Eles estão cobrando antes dos 6 anos que elas até já façam o nome completo, né? E aí muitas vezes não está dentro da faixa etária dela ainda aprender a fazer o nome completo, né? Porque esse processo ele tem que começar lá de trás, né? Com outros tipos de estímulo. Hoje a gente percebe, por exemplo, a dificuldade na leitura, né? Que também dificulta muito a questão da fala, né, da interpretação mesmo, porque as crianças elas estão tão conectadas à tecnologia que elas quase não têm mais acesso aos livros. O acesso que tem muitas vezes é na escola, porque eu já perguntei muito aos pais, a criança tem quantos livrinhos em casa? Não, nenhum, mas chegam para que a gente possa ensinar a criança a ler. Eu digo sim, mas a criança ela tem que ter esse estímulo em casa, então muitas vezes a gente tem que indicar brinquedos, a gente tem que indicar sites, a gente tem que indicar o contato do livro com a criança. Aí muitos pais dizem, mas Daisy, eles não leem ainda. Eu digo, mas a criança pegar no livro é importante, ela saber folhear é importante. Hoje, com a tecnologia, eu já peguei pacientes que não sabiam virar a página de um livro, elas passavam o dedinho no livro. Então, a questão do desenvolvimento, ela é muito mais ampla, ela é muito mais detalhada do que a gente pensa, né, Renata? Perfeitamente, exatamente isso. Inclusive, a questão do celular, dessas tecnologias, as crianças estão tendo atrasos motores, como você está dizendo, essa questão de virar a página, de não conseguir calçar mais um sapato, de conseguir dar o laço do sapato. Tem um estudo que foi feito a respeito disso, né? As crianças que estão tão conectadas que não conseguem dar o laço no sapato, né? Essa parte que você falou da questão dos estímulos, dos livros, é crucial, né? Mas ele não sabe. Tudo bem, né? Hoje a gente tem livrinhos que a gente leva para o banho. Meu filho, quando tinha 6 meses, eu já sentava com ele, que ele já estava ficando durinho, eu já botava ele na frente, já tinha um livrinho ali, ó. Livrinho para apertar, livrinho de texturas. Não são as palavras ainda, mas a partir do momento que a criança começa a vivenciar aquele mundo, ela vai gerar curiosidade, vai ser interessante, porque tudo precisa ter
ser interessante. A gente precisa que o olhinho da criança brilhe para ela aprender. Então, se está ali dentro de uma brincadeira, ela está passando ai, que legal, que textura diferente. Ai, tem umas coisinhas aqui. O que será isso? O que será que está... Então, a gente precisa gerar curiosidade. Né? Você não me perguntou, eu tenho um filho. Meu filho tem mais de 60 livros. Né? Então, assim, é uma criança que sempre fez parte da vivência, essa leitura. E eu acho que é muito importante a questão do hábito da família também. Eu não tenho muito hábito, mas eu consegui construir nele a questão da leitura. Né, ele hoje me pediu para comprar um livro que tem um mistério. Então, é um livro até muito grande para ele, um livro de 60 páginas. Ele disse, mamãe, eu não vou terminar nunca esse livro. Né, porque está se formando agora, ele está fazendo o ABC agora. Filho, tenha calma, leia uma página por dia. Então, seu objetivo é ler uma página, que no final você vai descobrir qual foi o mistério do livro. Então, assim, a gente tem que gerar esse interesse. Se não tiver um interesse, a criança perde, né, sente-se desestimulada. Até porque hoje está sendo tudo muito rápido, né, para a criança. A criança, ela vê um desenho, ela vê lá o início, meio e fim. E a leitura, ela realmente precisa ser espaçada. É isso que a gente tem que estar ensinando às crianças, que ela não precisa saber do final hoje, se ela começou hoje o primeiro capítulo. Então, eu sempre indico o seguinte, olha, lê 5 páginas por dia, né? Se você achar interessante e também se o seu cérebro ele estiver conseguindo assimilar o conteúdo, que isso também é muito importante, você continua a leitura até onde o seu cérebro assimilar todas aquelas informações, porque também não adianta ler por ler. Né? Então, é importante que a gente esteja estimulando e tirando essa preocupação, né, das crianças, de até trabalhar o processo de ansiedade, que é querer tudo para amanhã, para ontem. Né? Então, é muito propício que a gente possa entender e fazer com que elas também entendam dessa forma, né, Renata? Isso, exatamente. Foi perfeito essa sua colocação, dessa questão da ansiedade. Muito. Então, tem chegado muitas crianças, né, que o tempo de atividade corre. Então, assim, já fez isso, já quer acabar, já quer fazer outro, já quer fazer outra. Né? Então, assim, a procura por não ficar ocioso, por estar sempre ali em busca de alguma coisa rápida, porque se demorar um joguinho de tabuleiro a mais, né, então eles já ficam já entra ali no tédio. Isso. Então é muito importante, inclusive, esse trabalho feito dentro de casa, pela família, né, de entender que às vezes tem momentos que a gente pode não fazer nada, mas vai ser legal. Senta aqui do meu lado no sofá, vamos ficar aqui, vamos conversar, né? Então, assim, isso tem faltado, porque é um momento que está livre, que está cada um com o seu celular na mão, né? Então a gente precisa rever até essa questão, né, de convívio. Renata, quais são essas formas mais eficazes para que você possa dar dicas aí para os pais poderem estimular essa criança em casa? Autonomia, né? Primeira coisa, dê autonomia para seu filho, coloque no chão, né? Bote, deixa ele brincar, deixa ele desenvolver, porque a criança se desenvolve quando ela experimenta, quando ela experiencia, né? Converse. Né? Converse sempre, o tempo inteiro. Bebezinho, não está entendendo nada. Está entendendo? Daqui a pouco ele entende, porque o entendimento vem do treino, vem da prática. Então, bebezinho, é a mamãe, olha, a mamãe chegou, eita, o papai tá com o bebê o papai chegou, vira essa criança pro papai, olha, o papai. Então, assim, isso são os estímulos que vêm se perdendo, às vezes, né? Porque vai se perdendo esse manhês, porque tá no celular, porque tá muito ocupada, porque a gente tá... Antigamente eu não entendo, as mães tinham 9, 10, 7 filhos, então as famílias eram gigantes, e essa mulher incrível conseguia dar conta. Hoje, às vezes, tem 1, 2 e a gente não consegue dar conta. A gente está tão atribulado nas atividades que a gente faz que talvez antigamente não se fizesse, né, estando fora de casa, mas a atenção que a gente tem com as crianças a gente não pode tirar. A gente tem que manter esse contato, tem que manter esse diálogo. E tem que ser um diálogo que a criança não se sinta inferiorizada nem infantilizada. A gente tem que conversar de iguais, né? A gente tem que falar para que essa criança sinta confiança. E muitas vezes, antigamente era mais fácil de criar e tantos filhos, porque eles também soltavam muito. Então, eu vejo que a autonomia e independência era muito mais espontânea. Né? Então, a criança, no entanto que você escuta muitos relatos de pessoas acima dos seus 50, que, comecei a trabalhar com 10 anos, né? 10 anos eu já tinha várias responsabilidades, mas porque essa autonomia lhes eram dadas, né? E hoje não, hoje a gente consegue ver mais superproteção. Meu filho não sabe fazer isso, e muitas vezes é uma afirmação
situação que traz aquela questão de inutilidade. A criança, ela vai internalizando aquilo e vai entendendo, se minha mãe disse que eu não sei fazer, então eu não sei fazer. Como, por exemplo, o banho. Vai lá, toma banho. E eu sempre falo, deixa eu tomar banho, nem que fique aquele banho meio que sapecado, mas deixa a criança tomar banho, deixa a criança vestir a roupa, nem que seja aquela roupa que fique torta. Mas você precisa dar essa autonomia, né? Hoje a gente vê muitos adolescentes que não sabem ir numa lotérica pagar uma conta, que não sabem ir numa padaria comprar um pão, que não sabem o valor do dinheiro em si. Então, isso é um atraso, né? E um atraso em tudo. Isso, exatamente. Aí a gente tem que estar trabalhando isso muito com os pais, de soltarem. Isso, e aí é o que entra também, né? Talvez essa criança não saiba, porque às vezes ela não recebe a orientação necessária. Olha, filho, você vai tomar banho sozinho. O que é que você precisa fazer? Ligar o chuveiro. Depois que você ligar o chuveiro, o que é que você vai fazer? Pegar o sabonete. Tá, e vai fazer o quê? Passa no corpo. Muito bem. Depois, o shampoo. Então, assim, às vezes o passo a passo, ele é necessário ser dito várias vezes. Várias vezes. É cansativo. É muito cansativo. Né? Mas é necessário. Exatamente. Renata, o desenvolvimento motor, ele interfere no desenvolvimento da linguagem? Sim. É o que a gente já vinha dizendo, completamente. Né? Porque a gente precisa, para desenvolver, das experimentações. A gente precisa vivenciar. Porque se eu não vivencio aquilo, talvez a gente não consegue desenvolver nossas potencialidades. Né? Eu preciso virar o rosto para eu ver o som. Então, quando o bebê está no berço, que a mãe chega falando... se ele só vira o olho, talvez ele não consiga. Então, ele precisa desse movimento de cabeça, de olhar para a mãe, e às vezes ele mantém ali aquela tensão, às vezes ele vai tentar ficar em pé, às vezes ele vai esticar o bracinho. Então, a questão do desenvolvimento motor é crucial para o desenvolvimento da criança como um todo. É o que vai gerar todo esse movimento, né, de funcionalidade, principalmente. Agora, Renata, vamos falar um pouco sobre como a fonoaudiologia ela está voltada para a área da gerontologia, né, que é a área dos nossos queridos idosos, né, da terceira idade. Isso, é um encanto, né? Na verdade, quando a gente trabalha com a população de terceira idade, é um encanto, né? Da mesma forma que a gente trabalha com as crianças, que elas nos encantam pela sua inocência, pelo descobrir, ali é um encanto que é um encanto de experiência. Poxa, aquela pessoa já passou por tanta coisa, olha o quanto eu estou aprendendo com ela, olha a experiência de vida que ela me traz. Então, a gente ali na terceira idade, a gente faz muito um papel de escuta, né? Faz muito essa retaguarda de informações. Ai, que maravilha. De histórias, né? Escutar histórias, vivências. É maravilhoso. Então, assim, a gente vem desenvolvendo um trabalho de prevenção, né, que a gente fala, quando a gente vai estimulando esse cérebro, a gente mantém ele ativo. Então, o que a gente não quer é que aquela pessoa tenha um corpo, consiga fazer as suas atividades, mas que a sua mente esteja vazia, que infelizmente é uma realidade, né, que é o Alzheimer. Então, o Alzheimer, a pessoa vai perdendo ali o conhecimento de si, vai perdendo o conhecimento de mundo. E a gente precisa manter esse cérebro atuante para que retarde um pouco esse processo. Então, a gente já sabe que as pessoas que continuam com sua vida, com seus estímulos, com os contatos sociais, o social é importantíssimo. Quem não conhece uma pessoa que se aposentou e passou a ficar mais em casa, não quis sair tanto, não quis participar das reuniões da igreja ou do culto, e essa pessoa vai se isolando do mundo, essa pessoa vai ali ficando reclusa, e essa reclusão não é boa para o nosso cérebro, não é boa. Os contatos sociais nos mantêm ativos, nos faz gerir outras coisas, né? Então, assim, é incrível esse trabalho com a população da terceira idade. E quando a pessoa vem da terceira idade e procura uma avaliação com a fono, geralmente quais são essas demandas? Fora o Alzheimer, né? Que o Alzheimer ele é bem paulatino, ele vem surgindo aos poucos, mas geralmente é uma falha de memória. É o que você vai percebendo? Isso, geralmente, muitas vezes não chega para fono. Né? Muitas vezes não chega para fono. Chega para fono assim, porque ele já não está mais conseguindo engolir bem. Às vezes é o neuro que encaminha, né? O otorrino. Isso, aí sim, aí chega, porque
não está conseguindo engolir bem, está tendo muitos engasgos, né? As palavras não chegam, então aquele caminho lexical que eu vou fazer daquela palavra, às vezes não chega, aquela palavra não vem. Eu sei a palavra, está na ponta da língua, mas não sai. Então a gente precisa trabalhar ali os recursos para que essas palavras cheguem, né? Em geral, quando vem, é um público que eu quase não atendo em consultório porque não tem encaminhamento. Então, o público que eu atendo maior são nos grupos, né, que vinha desenvolvendo. E quando chega é porque teve um AVC. Então, já são problemas neurológicos. Então, já vem com encaminhamento porque já tem um comprometimento ali, claro, visível. Mas é muito sutil, né? Quando vem, como você estava dizendo, a questão do Alzheimer, é muito sutil. Porque nem sempre chega com a memória, com a falha da memória. Às vezes chega porque... o paciente está com alteração de humor e não se sabe, ele nunca foi assim. Então, ele chega no meio de do grupo de amigos, fala coisas que não deveriam falar ali. Então, ele já está com um problema ali do controle inibitório. Então, já começa a guardar coisas em locais que não deveriam. Às vezes, pega a pasta de dente e coloca dentro da geladeira. Então, começam a ter outras alterações que, às vezes, se a família não convive com aquele idoso, vai passando despercebido, né? E me fale um pouco sobre esse grupo que você conseguiu montar quando você chegou aqui em Patos, né? Que foi uma ideia maravilhosa. Como eram as estratégias que você montava? O que era que você trabalhava com eles? Isso, né? Eu acho que eu esqueci de falar no começo. Eu sou estudante de pós-graduação de psicomotricidade, só que a minha é relacional. Então, assim, eu estudo muito a questão da relação, dos objetos, como é que a gente desenvolve, que é mais voltado para as crianças. Só que o meu público idoso sempre foi uma paixão, né? Nunca deixei ainda é, na verdade, né? E esse grupo, a gente começou a desenvolver um trabalho chamado Mais Vida Ativa, lá na ABB, né? Que o Dr. Pedro abriu as portas, então assim, eu consegui desenvolver lá esse projeto e a gente fazia um trabalho de estímulos cognitivos para essas pessoas, né? Esses estímulos cognitivos tinham orientação. Então você tem um risco de queda. Quais são as atividades que a gente pode fazer para evitar o risco de quedas? Né? Então, a gente precisa melhorar uma série de coisas. O fisioterapeuta pode trabalhar com você. Então, a gente ia desenvolvendo estratégias para eles compreenderem o que poderiam afetá-los e atividades. Então, para a gente melhorar o equilíbrio, como fono, a gente trabalha também equilíbrio. Então, vamos lá, o que é que a gente pode fazer para trabalhar o equilíbrio? Andar para trás, então vamos andar para trás. Então, levava eles a fazer atividades que fossem estimulantes, que fossem engraçadas, que auxiliassem, inclusive, na manutenção dessa funcionalidade. Perfeito, né? E eles até se sentem mais vivos, né? Porque também começam a se relacionar com outras pessoas da mesma idade, ou até mais jovens também, e começam a conversar. Muitas vezes eles só querem a atenção, né, Renata? Para também desenvolver esses processos de interação. Isso, e é exatamente isso. Então, lá eu dividia o tempo. Né? O horário lá era bem mais estendido, então essa chegada tinha sempre um momento de escuta, porque chegam com muitas demandas, então cada um quer falar o que a família fez, que foi passear, Então, quando chegava, era sempre um momento de escuta, de troca, deles acalmarem um pouco ali os anseios de como foi a semana, e isso é maravilhoso, porque são essas trocas que os mantêm ativos, que os mantêm vivos, e depois a gente ia começando as orientações, né, são orientações em saúde, então a gente ia dando as orientações, explicava, cada semana a gente trabalhava um tema diferente, uma semana era disfagia, uma semana a questão das quedas, a outra semana o risco, né, de doenças neurodegenerativas. Então, assim, íamos trabalhando paulatinamente. E, dentro disso, iam chegando as atividades, que para eles eram maravilhosas. Então, muitos nem tinham jogado Uno. Então, teve um dia que eu levei o Uno para eles. Mas eu tenho que achar, é o número ou é a cor? São os dois, então peraí. Então, assim, coisas que morriam de rir. Então, é maravilhoso. É muito bom. Sempre que é preciso que alguém faça uma avaliação com a fono, é preciso que alguém encaminhe, um médico, um psicólogo, é sempre preciso esse encaminhamento ou não? Como é que pode ser essa demanda livre? Não é necessário encaminhar, né?
Às vezes as pessoas que não sabem qual profissional procurar, mas eu estou com uma dificuldade ali, que eu meu filho não consegue ler bem, meu filho não está dentro dos processos ali que deveriam de leitura e escrita, está apresentando um atraso na fala, está apresentando trocas, então essa demanda é livre, o pai sente a necessidade, né, e está aberto, né? Estamos abertos a recebê-los. Inclusive, você comentando, um dos casos, uma criancinha que chegou para mim recentemente, o médico disse que ainda podia esperar um pouco, uma criancinha que já vai fazer 2 anos, então está com atraso já de fala, característico não, mas a gente pode esperar mais um pouco. E a família ficou inquieta e não esperou esse encaminhamento e procurou de imediato já para fazer isso, para fazer essa investigação. Que maravilha, muito bom. Renata, o que é consciência fonológica? Bem, consciência fonológica é aquele trabalho que muitas vezes a gente vai ver lá na escola, né? Eu preciso entender que cada sonzinho, cada, como é que posso dizer, cada letrinha tem um som. Então, quando eu começo a trabalhar, então o som do P não é P, é P, P. Então toda vez que eu for falar papai, então é assim que eu vou produzir. Então a gente começa a fazer brincadeiras ali dentro desses sonzinhos para que a criança vá desenvolvendo ali, né? Não se pegar apenas na letra, não se pegar apenas ali no visual P. Eu não vou falar papai, não, vou falar pa. Então toda vez que eu for falar, entendi. Então é quando a pessoa vai dando significado a tudo aquilo que ele vai ornamentando na cabeça. Quando a gente está falando do sonzinho. Isso, do som. Então ele vai entendendo que para eu falar as palavrinhas eu preciso de um som. Então naquele som, para eu produzir, cada letrinha tem um som específico, né? Que maravilha, né? Essa consciência fonológica, ela é igual para todas as crianças, por exemplo? Nem sempre. Né? Algumas crianças, elas não conseguem compreender, por isso que eu digo, não conseguem compreender tão bem, né? Precisa, quando a gente começa a fazer a avaliação, a gente entende, aquela criança escuta tudo, ela consegue, o cérebrozinho consegue processar aquele som da forma adequada, que precisa ser entendido pela criança, e algumas crianças ela tem um pouco mais de dificuldade nessa organização, nesse processamento do som. Porque uma coisa, o meu cérebro tem um lado que ele produz e tem um lado que ele compreende. Às vezes essa compreensão não está bacana, então a gente precisa ir ali investigar qual é o percurso que pode estar tendo desvio, né? Que essa criança, às vezes uma otite interfere, porque vai estar ali abafado aquele ouvido, então ela pode não estar percebendo aquele som da forma que ele de fato é. Entendi. Renata, me fala um pouco sobre a comunicação não verbal. Isso, comunicação não verbal é tudo aquilo que a gente faz, né? Que a gente, o olhar é uma comunicação não verbal, um apontar é uma comunicação não verbal, né? O verbal que a gente quer colocar são muitas vezes o oral que a gente diz, né? O que a gente fala. Então, o que a gente não fala, o que o meu corpo expressa. Então, se eu estou muito cansada, se eu estou muito... É uma forma de comunicação não verbal. Eu não estou te dizendo que eu estou cansada, mas a partir do momento que meu corpo chega, que ele se expressa, a gente consegue ter esse outro olhar. Aquela criança que nunca pede água e sempre pega na mão do pai ou da mãe e vai até a geladeira para pedir água. Isso, ela está usando o adulto ali como instrumento, né? Ela não apontou para a água. Ela não solicitou, então ela está apenas usando o adulto para aquilo que ela quer. Então ali ela gostaria de chegar lá, mas ainda não chegou, né? Então a gente precisa entrar aí que ela precisa solicitar, ela precisa requerer para ela poder ser atendida. Claro que muitas vezes a mãe e o pai, ele consegue compreender, então se ele me trouxe até aqui, eu acho que é a água que ele quer. Se ele me trouxe na frente da geladeira, é alguma coisa da geladeira que ele quer. E quando a criança ela não fala verbalmente, e já próximos 2 anos, mas tem o hábito de apontar para tudo aquilo que quer, o que é que se deve acender o alerta? Pois é, vamos lá.
como é que foi o teste da orelhinha? Essa criança responde aos estímulos? Que tipo de estímulos ela tem de fala? Né? Será que pode ser alguma coisa nesse processamento ali do som? Porque hoje as crianças, elas saem, ao nascer, elas fazem o teste do pezinho, o teste da linguinha, o teste da orelhinha, né? O teste da orelhinha, ela só vê até um percurso. O restante do percurso que vai para o cérebro, a gente não consegue ver. Então, às vezes, o teste da orelhinha pode dar ok. Mas se mais para frente essa criança continua apresentando prejuízos de não olhar, não virar para o som, às vezes até vira se for um som alto, mas se for um som baixo, a gente pode existir ali uma deficiência auditiva. Então, a gente precisa investigar. Porque a criança com deficiência auditiva, ela pega o visual super rápido, né? E, infelizmente, às vezes, a gente vê profissionais diagnosticando crianças com deficiência auditiva como se fossem autistas, né? Uhum. Então, a gente precisa pedir o exame, a gente precisa pedir para descartar, né? Claro. Mas a criança que aponta, ela mostra intenção comunicativa, ela mostra, né, troca, né? Então, assim, é uma criança que, pelo menos, que está ali desenvolvendo a sua linguagem. A gente precisa estimular o oral, a fala. Uhum. Esse teste da orelhinha, ele é feito a partir de quantos anos? Ao nascer. Ao nascer a criança já faz. Eu acho que antigamente esperava um dia, porque às vezes fica um restinho de líquido amniótico dentro do ouvido, podia estar interferência, né? Mas assim, ao nascer a criança já faz o teste da orelhinha. Né? Renata, e nas questões da gagueira? Como é que a gente trata, se precisa de tratamento? Porque muitas vezes a pessoa nasce com gagueira e isso muitas vezes é tratado como normal. Isso faz parte de mim, então eu não vou procurar um profissional da fonoaudiologia porque eu não vou tratar, porque eu já nasci gago. E a gente percebe muitos prejuízos, né? Como o próprio bullying nas escolas, no seio social. A gagueira, ela tem tratamento? Isso, a gagueira tem tratamento, certo? O tratamento é bem específico. Eu, particularmente, não atendo gagueira, porque é um direcionamento realmente mais específico, né? A gagueira, ela tem tratamento, a gente sabe que com o acompanhamento, porque é a nossa fluência. Então, alguns momentos eu posso ficar um pouco mais nervosa e gaguejar. Então, assim, a gente vai trabalhar essa questão de fluência, né, na gagueira. E realmente, infelizmente, existem as crianças que sofrem bullying, o gaguinho, eita, o menino. Então, né, o profissional que faz esse tipo de acompanhamento provavelmente vai fazer esses direcionamentos, né, mas é bem mais específico. Né? Isso. E como todas as profissões, a fonoaudiologia, ela também tem suas especificidades. Eu queria que você explanasse para a gente quais são essas especificidades que você atende. Eu atendo, como eu estava dizendo, né, distúrbios de linguagem no geral. A gagueira faz parte, mas como já é algo específico. Já é mais específico, né? Que eu prefiro deixar para profissional que é capacitado, porque é um tratamento, um direcionamento que realmente não faz parte da minha linha, né? Então, assim, atrasos de linguagem, trocas, né? Atrasos do desenvolvimento que a gente, às vezes, não sabe exatamente o que é, onde se apresenta, né? E também a questão da estimulação com os idosos. Essas estimulações cognitivas também faz parte do meu atendimento. Você atende crianças com TEA, com síndrome de Down? Sim, porque são crianças que têm atraso ali. Queira ou não, a grande maioria das crianças com TEA apresentam esses atrasos, né, de fala, apresentam alguns atrasos bem significativos. Entendi. Renata, estamos chegando a mais um final do nosso podcast maravilhoso. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para os pais, para as pessoas que precisam desses processos de avaliação. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem especial para que essas pessoas possam procurar tratamento, avaliação. Isso, né? Então, assim, eu sei que às vezes é difícil escutar um diagnóstico, às vezes, mas não é um diagnóstico que faz a criança. Né? O que faz a criança são as potencialidades que ela apresenta. O diagnóstico, muitas vezes, ele é importante para a gente nortear o que a gente precisa fazer de tratamento. Né? Infelizmente, a gente vê as fugas dos pais quando recebem um diagnóstico, e não é isso que a gente busca. A gente busca que aquela criança seja tratada pelas suas potencialidades. Né? Gostaria de indicar um filme, né, quando a gente fala da questão dos estímulos para a criança, que é o Tarja Branca,
né, que fala do brincar, que fala dessa importância. Então, assim, quem puder assistir, assista para desmistificar essa questão do brincar, né, entender a importância. Atendo lá no Mente e Vida, né, quem quiser procurar, fique à vontade, estou disponível para maiores esclarecimentos. Foi maravilhoso recebê-la aqui, nosso agradecimento, né, pela sua participação, por tanto conhecimento que você conseguiu trazer para a gente aqui no dia de hoje, e desde já ficam os nossos agradecimentos. Eu que agradeço imensamente pelo convite. E vamos ficar aqui com mais um programa Fique Bem, e eu quero que você nos acompanhe pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook, e também pelos nossos canais Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244, na LMTV no canal 02 para toda a região, e também vocês podem acompanhar o programa todas as terças-feiras às 16h30 aqui na TV Sol. Então, que todos fiquem bem. Aproveite o Natal do coração no Mix Mateus. Tá sim de oferta. Flocão de milho, novo milho 500 gramas, 1,39. Macarrão Pilar 400 gramas, 2,15. Biscoito recheado Vitarella 120 gramas, 1,79. Sabão em pó Bem-TV sachê 500 gramas, 2,99. E muito mais. Sabonete Ever 85 gramas, 1,49. Natal do Coração Mix Mateus, a melhor economia para as suas festas. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. O lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. De novo, a BrisaNet mais uma vez tem os clientes mais satisfeitos do Brasil segundo a Anatel. E é líder em todos os estados pesquisados. A BrisaNet agradece a todos que acreditam no nosso trabalho. Ah, e pode comemorar também, viu? Afinal, essa conquista também é sua. E de todos que voam com a melhor internet do país. Muito obrigado. BrisaNet, o futuro ao seu alcance.